Se você precisa fazer espigas, esse gabarito aqui vai salvar a sua vida. Eu recebi a missão de fazer 2 corrimãos de angico e que essa madeira é muito dura e eu precisava fazer as espigas nas pernas para que ela encaixasse no corrimão. Eu comecei o processo fazendo ele na serra de bancada, dando várias passadas para ir comendo madeira e assim fazer a espiga. E logo na primeira tentativa eu vi que esse processo ia demorar demais. Aí eu pensei, se eu for fazer na tupia, como essa madeira é dura, vai demorar muito também. E se eu fosse fazer na mão no serrote, eu ia passar o dia inteiro, ia suar o dia inteiro e não ia terminar essas espigas. Aí eu fiz esse gabarito aqui, bem simples, com as sobras de compensado que eu tenho aqui em casa. E você usando a serra circular, você agiliza bem esse processo de construir a espiga. Agora vocês podem ver uma caixa bem simples. Só fiz o topo e a base com as mesmas medidas. E também as laterais iguais, e coloquei só essa pecinha aqui para manter o esquadro da caixa, para que ela não balance. Aí como é que ela funciona? Pronto, você coloca ela na bancada, é bom você deixar aqui no limite da bancada, ou até melhor um pouquinho mais para fora, porque é aqui que você prende a peça. Aí se ela estiver para dentro, a peça vai ficar fora do lugar. Você coloca ela aqui, prende com alguns grampos que você tem. Com a peça presa aqui no gabarito, você faz a espiga com a serra circular, podendo usar essa guia de corte, ela encosta aqui no próprio gabarito, ou então você pode fazer uma réguazinha bem fininha, para que ela não bata aqui no motor da serra, e você coloca aqui e parafusa no sistema. E assim você consegue fazer vários cortes, mantendo sempre as espigas no mesmo padrão. Eu vou passar as medidas desse gabarito só por questão de curiosidade de vocês, mas não é importante. Eu usei um pedaço de madeira que eu tinha aqui e aproveitei da melhor forma que eu tive. A altura ficou 27 centímetros, largura ficou 43 centímetros e a profundidade ficou 15 centímetros. Eu parafusei de cima para baixo, essas aqui, que fica mais firme, né? Porque a pressão vai vir de cima para baixo. Escarei os parafusos para não ficarem acima da madeira, para não atrapalhar a serra correr. E para mostrar como ele funciona, eu vou fazer uma espiga aqui para a gente ver. Essa espiga eu vou fazer com 1 centímetro. Vou marcar aqui, marcar todos os lados. Pronto, essa região toda aqui em volta a gente vai tirar com o gabarito. Vou deixar o gabarito um pouquinho para fora da bancada, deixar uma folgazinha aqui por segurança. Eu vou prender a peça alinhada com o topo. Ó, deixo ela alinhada aqui também, para não ficar torto. Pronto, a peça já está pronta para o corte. A profundidade da espiga você faz aqui na sua serra. Eu vou colocar com 3 centímetros. Foguei a base. 3 centímetros. Travo aqui. Travei a base. Pronto, você alinha o disco bem próximo à linha de corte. É melhor você deixar um pouquinho mais para fora, por segurança, né? Tirar a medida que está aqui. No caso ela deu 4,6. Aí eu fecho aqui o esquadro. 4,6 e aqui atrás 4,6 também. 4,6, 4,6. Eu fiz essa reguinha bem fininha. Ela tem 6 milímetros. E eu acho melhor do que usar
essa guia que vem na serra. Agora que eu alinhei exatamente por onde vai correr a serra, eu pego essa reguinha, coloco encostado aqui na base da serra e agora eu vou parafusar essa régua. Pronto. E agora vamos embora. Eita, não liguei. Let's go. Tá, aqui ó, eu vou girar o próximo lado, vou deixar sempre alinhado no mesmo local para que a profundidade do corte seja feita sempre igual. O que foi? Gostou, foi? Gostei, eu tava achando isso com muita inteligência danada. Giro o próximo lado, alinho aqui em cima. Dá pra ver que é bem simples o funcionamento, né? O bom é que você só faz uma regulagem e se você tiver 100, 200 espigas para fazer, deixa o gabarito aqui no lugar dele e vai cortando todas as peças. Agora, se por exemplo, você quisesse que essa espiga aqui, essas duas pontas fossem de tamanhos diferentes, você primeiro faria todas na mesma medida e aí depois faria a nova regulagem. E assim faria o outro lado de todas as espigas. E assim elas ficam todas no mesmo padrão. O correto era você ter feito também o desenho da profundidade aqui da espiga. Eu não fiz, não vou fazer agora. Vou botar aqui com 3 centímetros. O corte foi um pouco menos profundo do que os 3 centímetros. Mas na marcenaria é melhor faltar do que sobrar, para não ficar folgado. Ó, vou usar esse gabaritozinho aqui para o serrote não sair do lugar. E aqui eu faço o corte. Essa parede aqui não precisaria estar aqui realmente no final, você poderia fazer um pouquinho mais recuada, para que a serra circular não vá muito para fora da base. Aí você poderia fazer o corte aqui e deixar a peça um pouco mais recuada. E outra sugestão, você poderia prolongar essa base, essa aqui um pouquinho mais para fora, para você poder botar um grampo aqui, segurando na bancada, porque às vezes ela fica, ó. Mas dá para fazer assim também. Funciona. E essa foi a dica de hoje, galera. Se você gostou dessa ideia aqui, deixe seu like, compartilhe com quem você acha que vai gostar também. E uma dica que eu dou também é que veja vários conteúdos de marcenaria na internet, seja reels, aqui no YouTube mesmo. Se você consumir isso com muita frequência, às vezes você absorve coisas que você nem percebe. Você está aprendendo coisas sem perceber. Por exemplo, esse gabarito aqui, eu vi tantos vídeos de um cara aí na internet que eu digo, rapaz, eu já vi um gabarito para fazer isso. Aí eu olhei rapidamente um vídeo dele e aí desenvolvi esse gabarito. Bem simples.
E o nome desse cara é o Taco Wood. Se eu não me engano, o nome desse cara é Taco Woodcraft. É um oriental. Eu não sei exatamente o nome, mas vou deixar aqui na Descrição. aqui na tela aqui. Aí vocês podem olhar o canal dele. Eu acompanho ele mais pelo Instagram. O YouTube ele também tem, mas eu vejo mais uns rios dele. E é isso aí. Um abraço e até a próxima. E fui!